Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Inglês. Tema da aula: Learning to Write. Hey there, how are you? Good? In this lesson, we are going to explore learning to write. Então, nessa lição hoje, nós vamos explorar aprender a escrever. A professora Cristina Maier Acunzo é vista do busto para cima. Ela é branca, de cabelos castanhos e lisos na altura dos ombros e usa camisa azul. Cristina está em um ambiente com fundo branco e com um quadro em tons de marrom escrito Mark à direita. Ao lado da professora, há uma mesa com livros, um notebook e alguns objetos. A tela divide-se entre a miniatura de vídeo da professora à esquerda e a apresentação de slides à direita. Os slides têm fundo cinza e textos em letras pretas. No primeiro, o nome da disciplina e o tema da aula, Learning to Write. So we are going to talk about strategies for writing different kinds of texts. Okay? Nós vamos falar sobre algumas estratégias para a escrita de diferentes tipos de textos. Right? Okay, so why writing? Yeah? Então, por que nós vamos falar sobre escrita? Por que é uma habilidade importante? Right? So, in the past, we didn't used to write a lot. Então, no passado, nós não escrevíamos muito. Quando eu aprendi a língua, né, nos cursos, não havia internet. Então, nós não escrevíamos muito na internet, ou mensagens de texto, okay, e-mails. Nós escrevíamos cartas. Então, eu aprendi a escrever, por exemplo, cartas de reclamação. Okay? E hoje, né, nós reclamamos de que forma? Nós vamos ao site, né, e reclamamos lá em um comentário curto. Então, a escrita mudou bastante e hoje nós temos muito mais oportunidades, né, e ela é muito mais usada no momento. Ok? Então, o foco antigamente era em falar, porque você tinha que fazer ligações para as pessoas, né? Por exemplo, num ambiente corporativo. E hoje você escreve muito mais. No slide, os tópicos lidos pela professora respondendo à pergunta Why writing? So, it's a highly required skill. Então, é uma habilidade muito requisitada, right? Most common form of business communication. Então, como eu disse, é a forma mais comum da comunicação nos negócios ou corporativa atualmente, right? And for your personal life, yes, para a sua vida pessoal, you can use writing in social networks, websites, emails, right? Text messages, right? Então, você pode usar em redes sociais, em sites, em e-mails, em mensagens de texto, right? And in the academic context, então no contexto acadêmico, você pode escrever trabalhos, não é? Que são os papers, né? Que são as essays, então podem ser artigos, articles, abstracts, então os resumos, né? Que nós comentamos na nossa aula de leitura, right? Então, você pode querer participar de alguma conferência, algum congresso, e você vai ter que escrever o resumo, o abstract. Ou quando você estiver terminando o curso, se você precisar escrever o seu TCC, ou o seu trabalho de final de curso, ou um artigo, você vai ter que colocar o abstract em inglês, por exemplo. Ok? So, what to consider, yes, every time you're going to write something. Então, o que você tem que considerar toda vez que você for escrever alguma coisa, qualquer coisa, right? Mesmo que seja uma simples mensagem de texto. The writer, ok? Você. Então, qual é o seu papel? Is it a personal message? Is it an academic message? A professional message? Right? Então, who? Então, quem está escrevendo? Eu estou escrevendo como amigo, eu estou escrevendo como um colega de trabalho, ok? Como um assistente, ok? Como um aluno para o professor, um aluno para um aluno, right? Então, tudo isso vai fazer a sua mensagem ser diferente, right? The content, so what you're going to write, então o conteúdo, o que. Purpose, why, então o propósito da escrita, por que você está escrevendo, right? The audience, então para quem você está escrevendo, for whom. The medium, where, então onde você está escrevendo.
É uma simples mensagem de texto, ou é um e-mail, ok? Ou é uma carta maior, ok? And the register or genre. Então, vocês devem ter já visto isso, né, na escola ou em outras situações, sobre o gênero textual ou o registro, right? Então, alguns chamam de gênero, outros de registro. Então, a ideia é, qual é o tipo de texto? Então, como eu disse, para escrever um abstract, você vai usar estrutura, padrões, vocabulário diferente de escrever, por exemplo, uma mensagem para o seu professor, right? Okay? So, how? What's the type of text? Então, isso parece muito simples, muito óbvio, mas às vezes nós nos esquecemos, right? Então, eu tenho alunos que às vezes escrevem coisas pequenas, inapropriadas, só porque não pensaram, essa tinha que ser uma mensagem um pouco mais elaborada, um pouco mais formal. Então, quando você vai cumprimentar, por exemplo, em um e-mail, ou você coloca um good morning, não é? Ou você coloca um hi, hey. Então, algumas pessoas não aceitam bem quando você mistura, não é, na sua mensagem, essas formas de escrever. Porque isso ainda acontece hoje em dia e a gente tem que tomar muito cuidado, right? Então, procurem observar os links que nós sugerimos no material de apoio. Então, cada um, você pode escolher os que forem mais interessantes para você. Procure ler, dar uma lida em todos, ok? E pegue o mais interessante para você e anote os detalhes, né, de como é aquele tipo de texto e quais as estratégias que eu preciso para escrever esse tipo de texto, ok? Então, nós temos lá a escrita de e-mails, abstracts, comments, messages, ok? And then you can choose, e você pode escolher, ok? Something else that is important is the function. Então, outra coisa importante é a função. No slide nomeado Functions, os tópicos lidos pela professora. Então, sempre que nós vamos escrever qualquer mensagem, não é? Qual é a função que ela vai carregar, right? So, for example, sequencing. Então, você colocar sequências de processos, de ideias, de ações, right? Então, usando, por exemplo, first, second, third, then, né? Comparing and contrasting. Então, em alguns tipos de textos, você vai precisar usar comparação, contrastar coisas ou ideias, right? Como nós vimos lá na outra aula sobre os conectores, right? Então, você já consegue perceber que quando tem muitos conectores de contraste, right? Então, você está contrastando ideias, right? Describing, descrever, evaluating, avaliar, defining, definindo, right? Expressing opinions, expressando opiniões, arguing, argumentando, and persuading, sendo persuasivo, persuadindo, right? Então, for example, think about some types of texts. Então, vamos pensar em alguns tipos de textos. Você precisa escrever algumas instruções, ok? Por exemplo, para um manual, para um processo, para um produto, ou para uma pessoa que vai vir visitar, ok? Então, o que você vai precisar? Qual é a função das instructions, ok? Então, é evaluating? Não, right? Expressing opinions? Não, ok? Então, você vai colocar, for example, sequencing of things. Então, você vai utilizar sequências, ok? Comments in a website. Então, suponhamos que você queira fazer um comentário em um website, right? Então, o que você vai utilizar ali nos seus comentários? Você vai avaliar alguma coisa? Você assistiu a um vídeo e quer fazer um comentário. Então, você vai usar avaliação, ou você vai descrever primeiro e depois avaliar, dar sua opinião, express opinions, right? E se alguém for lá e comentar depois, você pode argumentar, right? Ok? An ad, né? Um anúncio ou uma propaganda, ok? O que você vai usar? Você vai describe the product, então você vai descrever o produto ou o que você está fazendo. Se você criou alguma coisa e está, né, tentando vender ou tentando mostrar, right? Você está fazendo um anúncio, uma propaganda, right? And complaint, reclamação. Então, por exemplo, o que você faz quando você reclama?
you describe the situation, you evaluate, right? And then you argue, ok? Então, essas são algumas das funções, não é? E aí vocês podem encontrar em diversos sites, how to, for example, express opinions. E como expressar opiniões. E você vai ver várias expressões que você pode usar, ok? So, for example, então um exemplo aqui de uso, né, que você vai precisar conhecer essas funções e como utilizá-las na escrita é de exames internacionais. Então, se você pretende um dia fazer algum exame internacional, você tem lá, por exemplo, o IELTS, que é um dos exames, é o International English Language Testing System. No slide à esquerda, uma caixa de texto azul em letras brancas, IELTS, International English Language Testing System. Measures the language proficiency of people who want to study or work where English is used as a language of communication. Uses a 9-band scale to identify levels of proficiency for non-user, band score 1, through to expert, band score 9. Ao lado, sobre um fundo branco, estão 3 tópicos sobre o IELTS Writing. No primeiro tópico em azul, IELTS Writing Task 1, Academic. Os seguintes termos destacados em vermelho: report, describe, compare e describe a process. No segundo, IELTS Writing Task 1, General. Tem os seguintes termos destacados em vermelho: requesting information, explaining, e os tópicos engage in personal correspondence, elicit and provide general factual information, express needs, wants, likes and dislikes, express opinions, views, complaints, etc. O último IELTS Writing Task 2 tem o seguinte trecho destacado em vermelho: tested on your ability to respond by giving and justifying an opinion, discussing the topic, summarizing details, outlining problems, identifying possible solutions, and supporting what you write with reasons, arguments, and relevant examples for your own knowledge or experience. Então, ele mede, né, ali a proficiência, o nível de proficiência da pessoa, ok? Nesse teste, e aí ele vai de 1 a 9, então de um usuário muito básico até um usuário proficiente, right? Então, por exemplo, você pode ver que no teste, né, você vai ter que escrever vários textos, e nesses textos você tem aí as funções, right? Report, describe, compare, request information, explain, okay? Express needs, wants, likes and dislikes, express opinions, right? Give factual information, and then discuss a topic, summarize details, então fazer resumo de detalhes, ok? Então essas funções são muito importantes porque aí você já sabe o que o texto precisa, right? E você já coloca a função correta, ok? Existe também essa pesquisa, né, que é muito interessante. Eu já apresentei para vocês uma parte dela, né, e aqui eu vou mostrar essa questão dos textos escritos. Então, a pesquisa foi feita em 88 com vários gêneros da língua inglesa, right? E aí a gente pode ver que, de acordo com os resultados, né, ele classificou, né, esse pesquisador, o Biber, por exemplo, aqui, os textos em produção interacional e produção informacional. No slide à esquerda há uma caixa de texto azul com os tópicos Biber's Research, 1988, produção interacional versus produção informacional, propósitos narrativos versus não narrativos, referência explícita versus dependente de situação, persuasão explícita, informação abstrata versus não abstrata. Ao lado direito, um gráfico de barras horizontais com diversos tipos textuais. Uma reta horizontal numérica conta de 10 em 10, indo de -30 a 40. Do lado de cada tipo textual, uma barra na horizontal. À direita do gráfico, no topo, produção interacional e na base, produção informacional. Os seguintes tipos textuais estão contornados em vermelho. Os mais próximos da produção interacional: cartas, pessoas de 0 a 20, ficção romântica entre 0 e 10, ficção de aventura, 0,
Ficção de mistério, 0. Ficção geral, entre -10 e 0. Os mais próximos à produção informacional. Cartas profissionais, entre -10 e 0. Ficção científica, entre -10 e 0. Editoriais jornalísticos, -10. Biografias, entre -20 e 0. Reportagem jornalística, entre -20 e 0. Fonte: Bieber D. Variation Across Speech and Writing, Cambridge. Cambridge University Press, 1988. Então, em que situações você interage, né? Mesmo na escrita? E em que situações você dá informações? Então, por exemplo, quais são os textos bem interacionais, né? Cartas pessoais, né? Um pouquinho ali de ficção, vocês podem ver o que está lá em cima, e o que está lá embaixo é muito informacional. Então, reportagem jornalística, prosa acadêmica, biografia, editoriais jornalísticos e ficção, right? Em cima dessa pesquisa, eu observei os textos da web, os textos da internet. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, né? No mesmo gráfico do slide anterior, a professora lê os textos destacados. Uma linha conecta os textos ao título Texts from the Web. Os textos que eu observei foram textos de Facebook, de fóruns, sites de perguntas e respostas, comentários em diversos sites, né, no YouTube, em sites de celebridades, em avaliações de livros, de filmes, de restaurantes, okay? No LinkedIn, sites de reclamações, right? E sites de produtos em que as pessoas falam sobre os produtos. Então, por exemplo, esse é um tipo de escrita que nós estamos usando, ok? E eu pude verificar que há diferenças nessa escrita na língua portuguesa e na língua inglesa. Então é interessante você verificar, primeiro, antes de escrever, como as pessoas escrevem, o que elas estão colocando ali, quais são as funções, right? Para você se adequar. Senão, a sua mensagem não vai ser recebida, não vai ser lida, né? Ok? So, for example, e aí vocês podem ver aí que os textos escritos, right, na internet, eles são mais interacionais do que informacionais, right? Então, não há tanta informação, é mais interação, ok? Mas, por exemplo, nos sites de reclamações, né, eu verifiquei que a forma de reclamar em língua inglesa é um pouquinho diferente. Então, aqui, né, a gente já começa reclamando. E nos sites de reclamações em língua inglesa, vocês podem verificar que as pessoas primeiro descrevem o que aconteceu, há muito uso do passado, e aí depois você reclama sobre o produto ou o serviço, ok? Então é interessante prestar atenção sempre, quando você for escrever, leia primeiro, né, diversos textos daquele gênero, right? Preste atenção em como eles são escritos, quais são as funções, quais são as expressões, para que você comece a praticar melhor, ok? So, for example, então, por exemplo, na produção interacional, a gente tem muito uso de contração, né? Na informacional você não usa, né? As formas contraídas dos tempos verbais dos verbos, right? Verbo no tempo presente, muitos pronomes de primeira e segunda pessoa, muito verbo do, o pronome it, ok? No slide sob o título Produção Interacional, estão as informações listadas pela professora. Verbo be, pronome indefinido, advérbio qualificador amplificador, pronome relativo, pergunta WH, verbo modal de possibilidade. Já na produção informacional, vocês têm muitos substantivos, tamanho da palavra é importante, palavras longas, preposições e adjetivos, ok? Então, tudo vai depender de qual é o gênero, qual é o tipo de texto, né? E como você vai escrevê-lo, ok? Tudo isso está por trás, você não vai ficar pensando, será que eu coloquei o verbo? Não, mas quando você for ler os textos para poder ter como modelo, preste atenção a tudo isso. Olha, tem muitos substantivos e eles são complexos, eles são longos, right? Ok? Como, por exemplo, num abstract, né? Num resumo. Então, a gente usa muitos substantivos, é muita informação, right? São palavras mais complexas, right? Você não usa contrações, ok? So, to be able to write, what do you need? To read. Então, como eu estou dizendo, né?
para você poder escrever é importante ler, ok? E principalmente aquele gênero, ok? Então, eu vou escrever um artigo científico, eu vou ler vários artigos, ok? Vocês podem usar as ferramentas computacionais que nós exploramos, right? Para ver ali o que é muito comum, quais são as expressões muito usadas, ok? Existem também diversas pesquisas e vários sites que já dão as dicas. Então, como eu disse, é só procurar como escrever, né, aquele gênero e você encontra muitas dicas, right? And then, what do you observe? Então, o que você observa quando você for ler aquele gênero? Tempos verbais, use of verbs and nouns, então uso de verbos e substantivos, né? And the functions, e as funções. É informacional? Isso aqui é mais narrativo. Aqui tem muita avaliação, ok? Aqui tem muita persuasão, right? Ok? And the stages of writing, então falando um pouquinho sobre, né, quais são as partes, né, quais são os processos da escrita. So we have planning, então você vai sempre planejar a sua escrita, right? Read texts in the same register or genre. Então, você vai ler textos do mesmo registro ou gênero, como eu disse. Brainstorm ideas, learn about the topic, discuss ideas, right? Drafting, então você vai fazer o rascunho. Write without worrying too much about accuracy. Então, no primeiro rascunho, não se preocupa muito com a correção gramatical, porque se você ficar parando para olhar no dicionário, para olhar numa gramática, para checar na internet, você perde a ideia. Então, escreva primeiro, write what comes to your mind, right? Escreva o que vem à sua mente, e aí depois você vai fazer a revisão, revising. So, you are going to check language errors, então, erros, problemas de linguagem, organization of ideas, né? Organização das ideias, right? Structure of paragraphs, então, você escreveu lá no seu rascunho um textão, e agora você pode ir separando em parágrafos, ou então alguma frase fica melhor no outro parágrafo, ok? And editing, né? Então, para fazer a edição, para você editar o texto, então você vai checar the use of appropriate language, então você também vai checar, tá bem estruturado, tá correto? Será que tem alguma palavra aqui que eu posso mudar para ficar um pouquinho melhor, um pouquinho mais adequado, ok? Vocabulary, né? Isso que eu disse, a escolha de palavras. Grammar, né? Agreement, tenses. Então, de repente, você fala, eu usei aqui o passado, mas acho que dá para usar um present perfect. Eu vou mudar, ok? And punctuation. E pontuação, que é muito importante. As pessoas têm esquecido muito de usar a pontuação. Coisa tão simples, right? Ok? Então, vamos supor, você está fazendo a revisão do seu texto, ou você quer checar, né? Print da página do Word. No cabeçalho, uma seta indica o botão Revisão e outra o botão Idioma, que está abaixo. À esquerda, uma caixa de seleção intitulada Idioma. A opção Inglês, Estados Unidos, está selecionada. No Word, a seguinte frase: Very interesting. I enjoyed the video. She explained very good. A palavra enjoyed está sublinhada em vermelho da seguinte forma: E-N-J-O-I-E-D. E a palavra explain, sublinhada em azul, escrita E-X-P-L-A-I-N. O que você pode usar? Então, vocês todos devem conhecer, devem usar já, né? O corretor dos processadores de texto, como, por exemplo, o Word. Então, você coloca lá revisão, right? Idioma, escolhe o idioma. Você pode escolher o inglês de outros locais também, não precisa ser Estados Unidos, você pode escolher mais de um, right? E aí ele vai marcando lá as palavras. Então, enquanto você estiver escrevendo, eu sugiro que você não pare para checar. Cheque somente no final, right? So, for example, you have there, very interesting. I enjoyed the video. She explained very good. Então, eu coloquei aí um texto bem errado, ok? Para ver o que o Word percebe de erro, ok? Então, a gente tem que usar essas ferramentas, mas não pode confiar 100% nelas, right? Mas tem que saber utilizá-las. Então, aqui a gente viu que enjoy, né? Enjoyed, aqui já está escrito de forma errada, você já pode corrigir, right? E aqui ele também marcou o explain. Então, o enjoy é uma questão aí de escrita, né?
Então, é só você alterar. E ali, né, como está em azul, ele marcou a concordância. Então, she explains. Okay? Então, ele marca também concordância. Mas a gente tem, por exemplo, aí um very good, né? E seria very well. Então, tá vendo? Não é tudo que ele percebe. Então, você pode buscar em outras ferramentas, em outros locais, esses usos, se você está desconfiado. Right? Um outro aplicativo, um outro programa, né, que você pode usar é o Grammarly. Né? Não sei se vocês conhecem. Existe a versão gratuita, né, e existe a versão paga. Então, quando você assiste a vários vídeos aí, né, no YouTube, tem sempre aí uma propaganda do Grammarly, né, e é muito interessante. Print da página do app.grammarly.com. Sobre fundo branco, uma aba aberta à esquerda. Nela, há botões de atalhos e uma seta que indica New Document e Paste. Aí vocês vão lá, é só abrir o site, você faz um login, right? Para usar de forma livre, ok? Gratuita. And then you are going to upload your document or just copy and paste. E você vai fazer o upload do seu documento ou então só copiar e colar, ok? E aí nós temos, por exemplo, eu escrevi aí um e-mail com alguns probleminhas, right? Para ver o que ele pega, né? O que ele entende como erro. So, for example, Dear Mr. Johnson, find attached the document you asked me. Please send the document for me signed urgent. We are happy to receive you here at our conference. Write to me if you need any help. Ok? And thanks. E aí ele marca ali, ó, não tá tão claro, né? Não tá muito engajado, não foi tão legal. E aí ele me deu até uma nota ali, né, que é 49. Para ver a performance, você pode também ver a sua performance lá, ok? Nessa versão gratuita não tem muitas informações, claro, né? Mas dá para te ajudar. Então, for example, you click on correctness. Então você clica lá na correção e ele vai te mostrando cada palavra que você tem que corrigir. Então, por exemplo, urgent, urgently, né? Receiving, ok? We are happy to receive. Write to me. Mas tem, por exemplo, né, outros probleminhas ali que ele não pegou, ok? Send the document for me seria send the document to me. Mas como não está próximo ao verbo, ele ainda não consegue identificar, ok? Do lado direito, onde surge a correção, o significado do adjetivo urgently. Mas dá pra brincar bastante, dá pra te auxiliar, né, nesses pequenos textos e em pequenas correções, ok? Correções mais difíceis, aí você precisa de outras maneiras, right? E lembrando do COCA, né? No slide, print da página de busca do site Corpus of Contemporary American English. O cabeçalho é azul, tem o nome do site e ícones de atalho dispostos à direita. Ainda no cabeçalho, abaixo do nome, os botões Search, Frequency, Context e Tour. Em seguida, no corpo da página à esquerda, há os botões List, Chart, Word e Browse, seguidos de uma caixa de busca. Abaixo da caixa, os botões Find Matching Strings e Reset, seguidos de uma caixa de seleção com os dizeres Sections, Texts Virtual, Sort Limit e Options. Do lado direito da página, há um texto com informações sobre o próprio site. Os botões Search, List e Find Matching Strings estão selecionados. Na caixa de busca, lê-se Vary, ao lado do qual, à direita, há um asterisco. Nós podemos também encontrar, por exemplo, aí, formas de alterar palavras. Então, você diz, o que eu posso usar aqui com vary? Eu quero falar sobre um vídeo, eu quero comentar um vídeo. Que palavras que eu posso usar? Então, é vary com adjetivo. Ao lado da caixa de busca, uma caixa de seleção com as classes de palavras. A opção Add All está selecionada. Como vocês veem aí, então vocês têm, o que a gente usa muito? Very good, very important. Mas aí vocês têm alguns aí que você, very clear, né? Very serious, very special, very proud, very young, ok? Ou então, você resolveu que, não, eu vou
melhorar um pouquinho a minha escrita e eu vou parar de usar o very toda hora, que esse é um grande problema que nós temos. Então, o que você pode usar no lugar do very? Ao invés de falar very interesting, eu quero mudar. Então, você vai encontrar lá o que vem antes do interesting, right? Então, por exemplo, ou você coloca o asterisco, que é qualquer palavra, ou você já coloca lá advérbio, right? E aí, você pode encontrar, por exemplo, really interesting, so interesting, pretty, particularly, quite, especially, extremely, rather, incredibly, ok? Na imagem, uma tabela com expressões numeradas. Ao lado de cada uma, um gráfico que indica a frequência de uso da respectiva expressão. Então, são formas muito interessantes, porque muda um pouquinho o seu texto. Ele fica um pouquinho mais diferente, ele fica um pouquinho menos básico, right? Você pode ver, se eu usar, pretty interesting, né? Já fica diferente de very interesting, que você usa o very toda hora, ok? Então, é uma forma também de você melhorar o seu texto usando essas ferramentas que nós já vimos, ok? Nós vamos revisar todas essas ferramentas no nosso último módulo, ok? Mas procure utilizá-las todos os dias, quando você for ler algum texto, quando você quiser buscar alguma colocação, alguma combinação de palavras, ok? Vá usando, vai testando, né? É assim que a gente consegue explorar e entender como a ferramenta pode ser útil para você, ok? So, what did we do today? We explored strategies for writing different texts in English, ok? Nós exploramos só algumas das estratégias, é uma ideia bem geral, ok? Agora, cabe a você aplicar. So, it's up to you to practice, ok? So, see you! Universiptv.com.br